O doutor Alex aqui da Unoclin, e o doutor Alex conta pra gente aí das coisas legais que a Unoclin tem, sempre aquelas terapias, aquelas dicas pra gente utilizar, tanto na nossa saúde quanto no dia a dia, pra convivência, para melhorar também a convivência, né, doutor Alex? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Osíris, bom dia, Valéria, bom dia, ouvintes da Rádio T, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Hoje vamos falar sobre depressão, Osíris. É um tema que já é muito abordado, mas nós vamos falar de depressão sobre a visão da reprogramação biológica, né? De como a gente pode ajudar, de alguma maneira, essas pessoas que sofrem desse mal, que atinge hoje em torno de 10 a 20% da população mundial, né? E não é de se estranhar, sendo que a visão a qual eu vou colocar hoje para vocês está relacionada muito às questões territoriais, ao medo territorial, à perda territorial, à raiva territorial. E nesses momentos ao qual, notoriamente, as notícias que são apresentadas sempre colocam a população nesse processo, né, de medo, a depressão vai estar também em larga escala apresentada como reação de todo mundo, né? É uma reação natural a essa perda de território. Isso pode estar vinculado, por exemplo, em casa, doutor Alex? Lógico, território... Exemplificar o que é quase natural o que acontece. De repente o marido pede emprego, a mulher passa a ser aquela que não manda em casa, mas aquela que consegue trazer um pouco do sustento para dentro de casa. O marido muda a sua função ali, enfim... Pode causar uma depressão nesse aspecto? Perfeitamente. Vamos lembrar só alguns sinais, né, da depressão, né, que tem um conjunto de sinais e sintomas relacionados a isso. Então, uma tristeza prolongada, profunda, uma apatia, ansiedade, sentimento de culpa, insônia, diminuição de apetite, dores, né, espalhadas pelo corpo, né, tem vários sintomas, e quando a gente agrupa pelo menos 5 deles relacionados a isso, você tem aí talvez instalada uma depressão, que normalmente é diagnosticado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, né, pelos profissionais referentes a esse tipo de trabalho especificamente, e a gente pode contribuir sim, né, com essa patologia. Justamente, nos estudos do Dr. Hammer, ao qual a gente apresenta aqui, né, várias vezes na rádio para vocês, ele entendeu que quando você tem um tipo de conflito que cai numa zona no cérebro, uma zona territorial, a gente fala do lado direito do nosso cérebro, que tem a ver com medo territorial, algo que está ameaçando você no seu território, né? Tem a ver uma perda territorial, algo que você está perdendo dentro do seu território, e esse exemplo que você colocou é um deles, né? Eu perco um emprego, né? E se eu vou perder esse emprego, eu vou ter uma ameaça significativa dentro daquilo que é o meu território, são as minhas coisas. Uma raiva territorial, né? Alguma coisa que acontece deixa você muito raivoso. E aí a gente traz sempre uma correlação física para com isso. O medo territorial pode atacar, por exemplo, o sistema respiratório, a perda territorial, a parte cardíaca, também como, em alguns casos, a parte urinária, não só cardíaca, mas outras partes hormonais também. A raiva vai entrar no sistema digestivo, estômago, pâncreas, vesícula. Então, essas pessoas vão ter, provavelmente, sintomas relacionados a essa parte, conjuntamente com aquilo que ela percebeu. E aí, dentro desse processo, eu tenho uma balança pesando, diminuindo a função, a liberação de alguns hormônios importantes para o funcionamento do nosso cérebro, do lado direito do cérebro, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são substâncias que dão uma capacidade, uma sensação maior de felicidade, de prazer, e, consequentemente, você vai ter essa sensação... Diminuir a sensação de prazer, acaba gerando o estresse que leva à depressão. Sim, sim. Entenda que o cérebro faz isso de alguma maneira para tentar afastar você dentro daquilo que está gerando o conflito que você tem, né? E, a partir daí, possibilitar mudanças, né, dentro do ambiente ao qual você vive, mudanças. Eu sempre coloco uma situação ao qual a gente recebe de informação nos nossos estudos em relação ao choro, né, ao chorar, né? Biologicamente, chorar, no sentido, a gente lubrifica os nossos olhos com a lágrima normal, mas chorar é uma outra coisa. Mas, biologicamente, chorar tem uma conotação muito importante. O brilho dos olhos, o brilho na natureza chama atenção. E quando você chora, obviamente, ele tem uma função também de chamar a atenção, né? Se a gente perguntar para os ouvintes, é difícil você
não ter atenção, às vezes até para uma pessoa que você não conhece na rua, quando você vê que está chorando, você vai lá e se coloca solícito, né? O que eu posso te ajudar, o que está acontecendo. Então, existe uma série de conotações para que você receba atenção em cima daquele momento, daquela situação ao qual você está passando. E não é, injustamente as pessoas são taxadas, né, de que estão fazendo corpo mole, ou que esses tipos de patologia não existem, né? Pelo contrário, né? Elas podem realmente alterar o nosso corpo, o nosso funcionamento de comportamento e, consequentemente, ter consequências ruins, né? Gerais, que vão atrapalhar a sua vida no dia a dia. É até aquelas questões que a pessoa às vezes não percebe que está, ou por outra, está tendo alguma sensação, mas que não é física, né? Não é física. Aí o que nós fazemos com a reprogramação biológica? Tentamos encontrar um evento, né, que possa ser o causador desse tipo, né, de perda territorial, de raiva, né, esses exemplos que eu citei anteriormente, mostrar se isso é possível de se alterar dentro da vida da pessoa. Em alguns casos, sim, outros fica um pouco mais difícil. E ainda assim, somando as bases da reprogramação biológica, a constelação familiar sistêmica é uma delas, né? Mostrar para o paciente, de repente, qual foi a predisposição para que isso acontecesse dentro do sistema dela. O que é que levou, de repente, uma separação, né, dentro de uma relação conjugal, né, com seu marido, com a sua esposa, né? O porquê que isso estava desequilibrado, propiciando esse processo. Então, a gente sempre fala assim, quanto mais conhecimento você ganhar dentro desse processo, mais capacidade você tem de achar possibilidades de saída ou de mudanças de percepção para aquilo que está acontecendo. Somado, por exemplo, no meu caso, com a hipnose terapêutica, né, que ajuda de forma inconsciente a fazer os trabalhos, né, de identificação de causas. Às vezes as causas estão lá, escondidas, e você não consegue perceber, né, tanto. Desbloqueio de lembranças traumáticas, né, ilustrar a capacidade do paciente de uma forma concentrada, hipnótica, e mostrar para ele o quanto ele consegue, tem capacidade de mudança para com isso, aliviar o nível de estresse, talvez com a auto-hipnose e outras situações, né? Resumindo, ganhar autoconhecimento. Autoconhecimento vai fazer com que você se enriqueça cada vez mais e tenha inúmeras possibilidades de sair desse quadro. Até para poder reconhecer, né, o que pode estar te afetando, principalmente. Né? Perfeito, perfeito. Então, Alex, recadinho aí para a galera que quiser comparecer na Unuclean, endereço, contatos da Unuclean. Quem quiser, de repente, fazer os cursos que a Unuclean também está oferecendo, né? Saber um pouquinho mais, se conhecer um pouco melhor. Deixa o recado aí. Sim, a Unuclean fica lá na rua Recife, número 348, o telefone é 3038-1101. Nós temos lá diversos profissionais, diversas áreas técnicas, para atendê-los da melhor maneira possível. Legal, obrigado. Até a próxima quinta, então, Alex. Até mais. Valeu. 7h35.